Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira, dia 9 de janeiro. Gálatas, capítulo 2. Paulo aceito pelos outros apóstolos. Verso 1. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente aos que eram os de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Né? Então, há de observar aqui, né, que Paulo descreve, né, a visita que fez a Jerusalém, para resolver os mesmos problemas que agitaram as igrejas da Galácia sobre se os gentios deveriam se submeter à circuncisão e observar a lei cerimonial. Este foi o único caso em que ele recorreu ao julgamento dos outros apóstolos como superior ao seu. Primeiro, havia buscado uma entrevista particular, na qual apresentar o assunto, discutir o assunto, em todos os seus aspectos, diante dos principais apóstolos, Pedro, Tiago e João. Com uma sabedoria aguçada, concluiu que se esses homens pudessem ser induzidos a tomar uma posição correta, tudo poderia ser ganho, né? Se tivesse primeiro colocado a questão diante de todo o concílio, teria havido uma divisão de opiniões. Então, foi uma pessoa inteligente, além de tudo, né? Tá certo? Então, é importante a gente observar isso, né? Mas, também, nesse período, nesse capítulo 2, resgata uma situação bastante interessante, tá? Que é Paulo repreendendo Pedro lá em Antioquia. Olha o que diz o verso 11. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Olha como o sujeito era positivo mesmo. Esse Paulo era arretado. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo-os que eram da circuncisão. Ou seja, ele estava tomando uma atitude junto com os gentios lá com o povão, né? Mas quando chegou o outro apóstolo, ele se esquivou, saiu, né? Tá certo? Então mudou ali as circunstâncias, né? Os demais judeus se afastaram com ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Então Pedro foi dissimulado e Paulo o repreendeu. E assim deve ser, né? Nós temos que apontar o pecado e dar nome ao pecado, tá certo? Com amor, com carinho, com respeito, mas não podemos acertar, não podemos ser condescendentes com o pecado, tá certo? Deus abomina o pecado, ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Então, mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Paulo questionou Pedro. Olha que interessante, né? Então, Paulo bateu de frente com Pedrão, que é tido aí como o primeiro Papa, né? Tem muitos aí que tem esse conceito, né? Aquela questão de
tu és Pedro e ergarei sobre ti, né, a minha igreja e tal, não tem absolutamente nada a ver. A questão de Pedro ali tem todo um significado das palavras e tudo mais. Cristo estava erguendo a igreja sobre ele próprio, né? Mas isso é outra questão, tá certo? Mas reflita sobre isso, é muito importante, tá certo? Então veja bem como é que Paulo era. Ele repreendeu a Pedro perto de todo mundo, porque Pedro foi dissimulado, sujeito dissimulado, né? E logo à frente também negou a Cristo e essa coisa toda logo à frente. Nós já vimos, né, essa história, né? Tá certo? Verdade, que ele negou a Cristo e tudo mais, tá? Então, qual é a experiência daí? Não devemos negligenciar a Deus, não devemos negligenciar a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Né? A justiça não vem pela lei, justiça é Cristo, justiça nossa. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer justiça, ser justiça em absolutamente nada. Que graça e paz lhes sejam multiplicadas.